Olá, galera. Sou o professor Joel e venho te trazer aqui mais uma questão da prova do Enem 2020, tá? Caderno cinza para a gente comentar. Questão de número 149. Acompanha aqui comigo. Olha só. A lei municipal para edificação de casas, né? O professor é meio míope, tá? Não dê bola. Em lotes de uma cidade determinam que sejam obedecidos os seguintes critérios. Afastamento mínimo, então, ó, primeiro critério aí, ó, afastamento mínimo de 4 metros da rua. Afastamento mínimo de 1 metro na divisa de outro lote. Área total construída da casa, ó, entre 40% e 50% da área total. Então, na verdade, aí nós temos, né, 3 critérios aí que eu tenho que tomar bastante cuidado com eles, tá? Eles são informações muito importantes para a resolução aí da nossa questão. Bom, seguindo então o texto, tá? Um construtor submeteu para aprovação da prefeitura dessa cidade uma planta com propostas para a construção de casas em seus 5 lotes. Cada lote tem uma área de 200 metros quadrados. Então, significa aí que todos os lotes têm a mesma área. A imagem apresenta um esquema sem escala, no qual estão representados os lotes, as ruas e os afastamentos considerados nos projetos entre as casas e as divisas dos lotes. As medidas indicadas estão expressas aí no esquema em metro. E aí nós já temos aqui, né, já é possível ver, né, as ruas, tá? 2 ruas aqui, ó. Aqui os lotes, né, esses espaços em branco são os lotes, né? E aí já dá para ver as dimensões, ó, 20 por 10, 20 por 10, né? Então, é um retângulo, né? 20 vezes 10 já comprova aí que a área do lote é 200 metros quadrados, né? Área de retângulo, base de altura, tá? Tudo 20 por 10, tá? E aqui, 5 casas distribuídas aí no meio desse lote, tá? O que a prefeitura quer, né? A prefeitura vai aprovar apenas qual planta? Ah, por que ela vai aprovar apenas qual planta, né? Porque é muito provável que só tenha uma dessas 5 casas, né, que vão satisfazer esses 3 critérios, tá bem? Então vamos lá, olha só. Primeiro critério, tá? Vamos começar aqui fazendo uma análise mais superficial. Primeiro critério, afastamento mínimo de 4 metros da rua. Então, se eu olhar lá, a casa 1, tá? Ó, olha aqui, ó, eu vou destacar aqui com outra cor, tá? Vou botar um amarelinho aqui, ó. Distância da rua até a casa, 4 metros, beleza. Tá dentro do critério. Para cá também, 4 metros. Para cá também, 4 metros. Então, tanto a casa 1 quanto a casa 2, esse primeiro critério foi satisfeito. A casa 3 também, vocês podem observar aqui, eu não vou riscar muito para não bagunçar o desenho, tá? Não vai ficar muito poluído. 4 metros para lá, 4 metros para cá, beleza. Casa 3, aí eu já tenho um problema. Olha aqui, ó, a casa 3, ó, essa distância não é de 4 metros no mínimo. Então eu já sei que a casa 4, ó, tá fora. A casa 4 não vai ser escolhida, tá fora. Casa 5, pode? Pode. Aqui é lote, né? Então, em relação à casa e à rua, afastamento mínimo de 4 metros, tudo ok. Afastamento mínimo de 1 metro, segundo o critério, né, da divisa com outro lote. Então, ó, no mínimo 1 metro, tá? Não tem que ser 1, isso é um detalhe. Pode ser mais do que 1, não pode ser menos. Então, a casa 1, a casa 2, tranquilo. A casa 3, né, 1 para cá, deu 4 metros para cá, mas não tem problema, é no mínimo 1, tá? E a casa 5 também, então tudo certo. Agora o problema tá aqui, ó, que nós vamos ter que fazer esse cálculo. A gente conseguiu eliminar só uma, tá? A área total construída da casa está entre 40% e 50% da área total do lote. Então a gente vai ter que descobrir a área de cada casa e comparar com a área total, que é os 200 metros quadrados. Beleza? Bom, vamos lá. A casa retangular, gurizada. Então o que a gente sabe, né? Bases de altura. Quanto é que mede esta base aqui, ó? Vamos pensar na casa 1 aqui, ó. Esta base. Percebam que vocês têm como comprimento total aqui, ó, 20. Mas tu já tem 1 aqui e tu já tem 4 aqui. Então, se tu fazer 20 menos 5, tu vai ter 15 nesse comprimento. Então, eu vou anotar aqui, ó, a casa 1. Quais são as dimensões dela? É 15 por alguma coisa.
Por quanto? Bom, vamos agora no comprimento. O comprimento do lote é 10. Tá? Aqui embaixo, ó, 10. Só que tu já tem 1 aqui e 4 aqui. Então, 4 mais 1, 5. Se tu descontar 10, tu vai ter o comprimento dessa casa aqui, certo? A largura era 15 e o comprimento aqui, ó, 10 menos 5 vai dar 5. Então, a casa 1 tem essas dimensões, 15 por 5, 5 por 15. Qual é a área da casa 1? É só multiplicar, 15 vezes 5. 5 vezes 5, 25, vão 2, 75. Ou seja, a casa 1 tem 75 metros quadrados. Agora, interessante vocês se ligarem no seguinte, tá? Qual é o terceiro critério, né? A área tem que estar entre 40% e 50% da área total. Olha só, a área total do lote, né? A área total do lote é 200 metros quadrados. Perfeito? Se tem que estar entre 40% e 50%, concorda comigo que 50% desta área total, metade, né? É 100 metros quadrados. Se fosse 50%, eu teria que ter 100 metros quadrados. É menos do que isso. E é mais do que 40%, né? Bom, quanto que será 40% de 200, né? 40% de 200 metros quadrados. Olha aqui, ó, corta os zeros de cima, os zeros de baixo, dá 80. Então, o que que a gente espera, tá? Opa, deu uma bugada ali, ó. O que que a gente espera? Deixa eu só arrumar aqui esse expoente 2 aqui, tá? A gente espera que esta área que eu estou buscando, ela tem que estar dentro deste intervalo aqui. Maior do que 40, porque é entre, né? Não pode usar os extremos, tá? Tem que ser maior do que 40 e menor do que 50. Então, tem que ser entre 80 e 100. Então, eu já eliminei a casão. Não pode ser, deu só 75 metros quadrados. Tranquilo? Vamos para a casa 2. Bom, a casa 2, como é 4 aqui e 1 aqui também, então é 5 e tudo é 20, então já temos 15 na largura. Agora o comprimento, ó, 10 aqui embaixo, só que tu tem um desse lado e um desse. Então são 2. 10 menos 2, 8. Então a casa 2, dimensões dela, tá? 8 por 15, 15 por 8, tanto faz. Tá? 5 vezes 8, 40. Vão 4. 8 vezes 1, 8, mais 4, 12. Então, a casa 2 dá 120 metros quadrados. Ultrapassou, né, os 100 metros quadrados, é mais 50%. Já está fora. Olha só como é fácil essa questão. É claro, tu vai ter que ir analisando, né? Mas algumas coisas já poderia fazer de cabeça, tá? Casa 3 e casa 5, sobrou uma das duas, tá? Então vou na ordem, né? Se eu tiver a infelicidade de ser a casa 5, vai ser meu último cálculo, né? Geralmente isso acontece, né? Quando eu resolvo testar de cima para baixo é a última. Quando eu resolvo testar as alternativas de baixo para cima é porque é a primeira. Sempre funciona assim comigo, né? Nunca dou muita sorte não. Mas vamos lá. Casa 3, olha só. Deixa eu destacar aqui de novo, ó. O comprimento total é 20, né? Mas a gente já tem aqui, ó, 4 e 4, 8. Então, 20 menos 8 é 12. Então, ó, a gente já sabe que é 12 por alguma coisa. Por quanto? Quanto que vai ser o comprimento? Ó, tu tens 4 da esquerda, 1 da direita. Tem 5. Então, o comprimento total era 10. 10 menos 5 é 5. Então, ele é 12 por 5. 12 por 5, 12 vezes 5, 60. 60 metros quadrados. Tá fora, meus queridos. Né? Tá fora. Eu preciso de mais do que 80 e menos do que 100. Então, sobrou a letra E. Como eu disse aí, ó, para variar, tá? Só pode ser a casa número 5. Vamos testar? Então, quem seria a casa 5 aqui, ó? Qual seria a área dela? Tá? Vamos lá. Dimensão aqui, ó, 20 é o total. A gente tem 1 em cima e 1 embaixo. Então, eu tenho 2 para descontar, né? 20 menos 2 são 18 metros na largura. O comprimento, 4 da esquerda, 1 na direita, 5. Ela é 10 de comprimento, né? 10 menos 5 vai ter 5 aqui. Então, é 18 vezes 5. 18 vezes 5. 5 vezes 8, 40. Vão 4. 5 vezes 1 é 5. Mais 4, 9. 90 metros quadrados. Ah, então, eu já sei, não preciso nem saber qual é esse percentual. Certamente está entre 40% e 50%, porque eu já calculei 50% que é 100, já calculei 40% que é 80. Então, está dentro do intervalo,
realmente é a questão letra E, a casa número 5. Fechou, galera? Uma questão em geometria plana e também aí, né, percentual, né, uma porcentagem, né, geometria plana, área de retângulo praticamente, né, com porcentagem. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem aí aguardando a próxima aula, o próximo vídeo aí que eu vou lançar mais uma questão da prova do Enem 2020, só lembrando, caderno cor cinza. Um grande abraço.